Daí eu posso fazer o seguinte. Agora eu tenho o seguinte, olha, qualquer número, fração, vou pensar nos registros decimais, fração, número inteiro, o que for, número inteiro, 5. Decimal, vou chamar de decimal exato, decimal com número finito de casas, 3,25. Decimal exato, tá legal? Decimais infinitos, infinitos periódicos, 8,32, 3,25, 25, 25. Decimal infinito e periódico. Uma parte se repete indefinidamente. Agora eu posso fazer um outro registro. Esses três aqui são racionais. Tá certo? Eu tenho certeza. Isso aqui já é, por definição, 5 sobre 1. Isso aqui eu consigo passar para a forma P sobre Q, ele é racional. Isso aqui eu consigo passar para a forma P sobre Q, porque é uma dízima periódica. Tá legal? Agora eu quero saber uma coisa. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É decimal? É. É infinito? É. Tem até uma regra de construção dele, eu sei qual é o próximo. É periódico? Não. É racional? A gente sabe que não, mas você garante que não é possível? Você garante que um decimal infinito não periódico não pode ser escrito como fração? Ele não é racional? Eu garanto. Por quê? Estava no livro. Estava no livro, tá? Olha só, para a gente ter garantia disso, vamos fazer o seguinte, vamos pensar. Olha, se saiu da divisão de dois números, P sobre Q, vai ter que estar decimal exato, incluindo os inteiros, tá? Ou dízima. Não pode dar um número que não tenha repetição. Para a gente ter isso na cabeça, não vou provar, mas com um exemplo a gente vai conseguir enxergar isso. Divide aí 1 por 7. Quanto é que é 1 dividido por 7? 0, é outra coisa que o pessoal daqui mesmo me critica, tá? Eu coloco tracinho no 7. Tem mais alguém aqui que coloca tracinho no 7? Tá. Se você pegar, quase toda, nenhuma fonte tem quase tracinho no 7. Tá? Mas eu explico. Isso é origem bíblica. Tá? É o 7º mandamento, ela já conhece essa história. Quando Moisés começou a dar os mandamentos, chegou no 7º, o 7º era, não cobiçarás a mulher do próximo. Aí o pessoal lá embaixo, corta o 7, corta o 7. Ficou, é da vida, opa, tá. Aí o... Zero, 10 aqui. Uma vez 7, 7 para 10, 3. 30 por 7, 4. 4 vezes 7, 28 para 32. 20 por 7, 2. Dá 14, dá 6. 60 por 7, 8. 8 vezes 7, 56, sobram 4. 40 por 7, 5. 35, sobram 5. Espera um pouco. Restos parciais. 0, sobrou 1. Sobrou 2. Sobrou 3. Sobrou 4. Sobrou 5. Sobrou 6. Próximo resto parcial. Ou vai ter que ser um desses, ou vai dar 0 e acabou a divisão. Porque, ao dividir por 7, só são possíveis 7 restos parciais. Na verdade, 6 restos parciais, e o último sendo 0 no caso, se for uma divisão exata. Se você divide um número qualquer P por Q, o total de restos numa divisão por Q, resto parcial, é restos parciais Q menos 1. Restos, incluindo 0, no máximo Q. O que significa que, em algum momento, tem que entrar em repetição. 50. 7 vezes 7, 49. 1. Voltei para o início. Como a quantidade de restos possíveis numa divisão é limitada, necessariamente você vai ter repetição.
E você vai ter que entrar numa dízima periódica ou num decimal exato. Divide por 13. Quantos restos parciais possíveis? 12. Ou gera uma dízima com 12 casas, tá? Ou em algum momento vai dar zero. Ou menos que isso, pode entrar em uma quantidade menor do que isso. Tá? Pode vir 1/3, por exemplo, é 0,33363, 3 permite 2 restos parciais. Tá certo? Isso me garante o quê? Que isso não vem de fração. Isso não pode ter vindo de fração. Tá certo? Senão tem um denominador infinito. Se você falar que ele tem restos limitados, por exemplo, 7, ele vai ter 7 vezes 1, aliás, 6, perdão, contando com 1, né? 1 vezes 5, 6. Isso. Você não poderia ter uma alternância dos restos e aí sim não dar uma dízima periódica? Não. O colega perguntou se não poderia mudar isso aqui. Tá? O próximo troca a ordem. Repara que a primeira vez que isso aqui aconteceu, eu voltei para cá para cima. Não, sim. Aí tudo bem. Por exemplo, você falou que como tinha 6 restos, o próximo teria que ser um repetido. Sim, eu concordo com você. Senão vai dar zero. Mas poderia não começar de novo na mesma ordem. Não. Podia não começar no 1. Podia ser o próximo, podia ser o 6. Mas daqui para trás, em seguida, tem que repetir. Porque quando aparece um que já foi dividido, não pode dar outro resultado. Tá certo? O resultado tem que ser o mesmo. Tá? Sobrou 5, 50. 50 dividido por não sei quanto. Tem que dar o mesmo resultado que já deu um 50 dividido por não sei quanto. Senão você quebra a unicidade da divisão. Tá legal? Não tem como dar eles misturados. Assim mesmo, pensa comigo, tá? Vai dar uma repetição. Mas mesmo se fosse possível trocar a ordem, isso aqui é uma permutação. Em algum momento você já tinha que começar a se repetir, né? Tá? Legal. Então isso aqui não é racional. É aqui que eu pego com a molecada, tá? Essa brincadeira aí me permite fazer o seguinte. Eu estou trabalhando com representação decimal. Agora eu divido as representações decimais em, na verdade, 2 grandes grupos, né? Esse grupo aqui, que eu vou chamar dos racionais, se o decimal é exato ou cai em dízima periódica, ele é um racional. Se não cai em dízima periódica, ele é um irracional. Com isso eu consegui fazer o milagre no início do meu trabalho com magistério, que era o seguinte: eu dizia que racional eram os números que não eram, irracionais eram os números que não eram racionais, eram os reais não racionais. O problema é que eu precisava de irracional para definir real. Aí eu ficava todo enrolado, como é que eu ia explicar para a molecada o que era um real? Porque ou eu chutava os irracionais, ou eu chutava os reais. Tá? Agora não. Agora eu consegui dividir os dois. E já sei que existe. Ah, mas esse número aqui não é usado. De forma geral, difícil. Eu não me lembro de um problema que deu esse resultado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nunca vi. Mas existem, então, outros racionais? Existe. Claro que existe. Raiz de 2. Todo mundo sabe que raiz de 2 é irracional.